Fala, galera, estamos aqui unidos em pró-missão TJ Pará. E aí a gente vai desenrolar uma missãozaça hoje aí. A gente vai desenrolar a administração pública e o poder judiciário, que veio esse nome bonito, mas na verdade é a administração geral e pública raiz que a gente conhece. Eu vou fazer com vocês o quê? Uma mega revisão por esquemas dos pontos essenciais que eu preciso que você esteja antenado e tentar fazer a ligação com a matéria dos pontos principais para você entender a matéria, tentar entender a matéria como um todo. E além disso, o que os seus olhos precisam estar treinados para a sua prova. Serei direta, objetiva e cirúrgica nos pontos essenciais que o Sebrasp gosta de cobrar em administração, tá? Então, a gente vai começar aqui. Deixa eu lá de bonito esse aqui, né? Revisão do TJ. E a gente vai começar aqui, tá? A gente vai começar aqui, esse aqui doido. Como é que começa a administração? Cara, eu falei pra você o seguinte, e eu sempre falo. Sempre que você pegar um edital e tiver alguma coisa relacionada ao processo administrativo, né? Então, toda a base que a gente tem que começar a falar é do processo administrativo. Sempre que vier alguma coisa no edital falando de processo administrativo, você deve começar a estudar por ela, tá? Por ele. Por quê? Porque, galera, é o seguinte aqui. O processo administrativo é o que a gente tem de mais importante na administração. E nem sempre o edital fala explicitamente do processo administrativo, porém, geralmente ele cobra uma função. Tanto que no seu edital ele não cobrou o processo administrativo diretamente, mas ele te cobra o planejamento. E o planejamento vem desse processo administrativo, tá? E aí eu explico o processo administrativo e a gente vai aprofundar na parte de planejamento daquilo que é essencial para você saber na sua prova, tá? Galera, primeiro ponto aqui é que o processo administrativo, ó, tudo que é processo, o processo aqui ele significa que ele é algo, ele é uma sequência lógica, tá? Então, o processo administrativo é uma sequência lógica de ações para você administrar empresas públicas ou privadas. Empresas públicas ou privadas. Então, eu quero que você já entenda aqui que uma possível questão de prova é que se a questão falar do processo administrativo ou falar de qualquer uma dessas funções que só é aplicada administrativa privada e não a pública, você já desconfia que essa questão vai estar errada. Então, o processo administrativo, que é uma sequência lógica, é aplicado tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas. E o processo administrativo, essa sequência lógica aqui é composta por 4 funções. Tudo bem, por 4 funções. Essas 4 funções geram o que a gente chama de processo para administrar a empresa. E quais são essas funções? O planejamento. O que a gente precisa saber aqui de planejamento, tá? Bom, que é a primeira função, que é considerada a função mais importante, que o planejamento ele olha para o futuro, ele traça objetivos, ele traça metas e vincula indicadores. Galera, por que o planejamento ele é a função mais importante? Primeiramente, porque ele traça os objetivos. Ele olha para o futuro, ou seja, ele diz aonde você deseja chegar. Se você não sabe onde você deseja chegar, você não consegue sair do caminho. Ou se você sair, você sai seguindo rotas aleatórias. Então, para que uma organização ela saiba para onde ela tem que direcionar os seus esforços, ela precisa traçar os objetivos. Então, essas palavras-chave aqui, elas se encaixam muito bem com o planejamento na hora da sua prova. Falou que olha para o futuro, falou que traça objetivos, falou de metas, e no planejamento essas metas precisam estar vinculadas aos objetivos, e eu coloco indicadores, que são instrumentos de medição. Tudo isso aqui guarda muita relação com planejamento. Aí o que acontece? Quando o planejamento ele traça o que ele quer, ele diz o que a organização vai alcançar, onde ela quer chegar no futuro, a organização, aí que uma instituição, ela passa para a segunda função. A organização passa para a função organização. Essa função de organização aqui, como diz a própria palavra,
tem a perspectiva de organizar a empresa. Só que repara, galera, você só consegue se organizar se você souber o objetivo. Se você não souber onde você quer chegar, você não vai conseguir se organizar. Então, por exemplo, você quer passar no concurso. Se você quer passar no concurso, toda a sua organização é baseada nesse objetivo. Se você não quisesse passar no concurso, ou ainda não estava estudando ou decidisse, você estaria fazendo qualquer outra coisa, menos aqui assistindo essa aula. Por quê? Porque não estava relacionado ao teu objetivo. Então, o que a gente precisa saber da organização? Que ela é muito ligada à parte das coisas. Das coisas. Ou seja, que coisas? Ela vai ser responsável por dividir tarefas, por dividir funções, por dividir autoridade. Vou colocar melhor que outra palavra aqui. Funções e responsabilidade. Ela é responsável por estabelecer ou definir hierarquias e autoridade. Galera, tudo isso é o que é básico para uma estrutura formal acontecer. Logo, qual é o resultado da função organização? O resultado da função organização é o que a gente conhece como organograma. Então, aquele organograma para todo mundo é aquele gráfico da organização onde você consegue ver quem se comunica com quem, quais são os setores, quais são as hierarquias, quem tem poder de mando sobre quem, entre outras situações. Então, a organização, ela deixa a coisa toda organizada, ela deixa a coisa toda estruturada para que a gente vá para o terceiro passo. Qual é a terceira função? A terceira função é a direção. Galera, o foco da direção são as pessoas. É você gerenciar e é você coordenar, por exemplo, aqui. Galera, se tu pegar um elaborador de prova muito bom de escrita, ele vai conseguir fazer você ficar em dúvida entre organização e direção. Se você perceber que alguma coisa é relacionada a pessoas, motivação, treinamento, qualidade de vida, perspectiva de carreira, é focada na pessoa, você marca que é direção. Se tu perceber que é algo relacionado às coisas, à organização, a organizar a estrutura da empresa, a sua estrutura formal, ou seja, quando é algo mais estático, desconfia que a gente está falando da função organização. Beleza? Então, resumindo aqui, ó, no planejamento eu traço o objetivo, olho para o futuro, onde eu quero chegar. A organização estrutura tudinho em prol desse objetivo. A direção executa com as pessoas. Executa as pessoas o que foi organizado para a gente chegar no planejamento. Só que a gente precisa de um feedback. E aí é que entra o controle. Qual é a função do controle? A função do controle é mensurar o quê? O que foi executado. E essa mensuração, ela vai te dar um feedback. Ou seja, o que é o feedback? É uma resposta. Respostas são simples, galera. Dentro do esperado, se tiver de acordo com o planejamento, ou fora do esperado, se tiver algo em dissonância com o planejamento. E é por esse motivo que o controle, ele vai ter uma perspectiva corretiva. Galera, assim, a regra é que o controle, ele é corretivo, tá? Corretivo. Se a prova não te falar nada, não te justificar nada, não falar nada, e te perguntar qual é a ação do controle, é corretivo. Existe o controle coercitivo, pela força, pela imposição. Mas isso aqui é em questões mais avançadas, tá? Onde ele precisa te defender um contexto, te dizer que é uma imposição, que é algo imposto, que é algo obrigatório. Se ele não falar nada, se ele só perguntar qual é a essência do controle, sem te dar nenhum contexto diferente, a essência do controle, ela é corretiva. Para ser um controle coercitivo, tem que ter um contexto e tem que ter uma situação para você analisar. Beleza? Então, esse aqui é o nosso famoso processo administrativo. Quando você entende o processo administrativo, tu consegue entender de onde surge o planejamento. E consegue entender por que a banca
porque a banca sinaliza ela no edital como a função mais importante, né? Por quê? Porque é onde traça o objetivo. Olha lá. Aí o seu edital traz o planejamento, tá? Planejamento. Esse planejamento, ele vai se dividir em 3 níveis. Por quê? Porque o planejamento, ele vai ser aplicado em níveis organizacionais, tá? Então, o planejamento que você já viu, traça o futuro, vou até colocar aqui, ó, o planejamento, ele olha para o futuro, ele traça os objetivos. Tá? Esse planejamento, assim como todo o processo administrativo, ele é aplicado em níveis organizacionais. Quais são esses níveis organizacionais? Toda organização na administração é dividida em 3 níveis, seja ela pública ou ela privada, que é essa pirâmide bem aqui, ó. Galera, isso aqui é muito perguntado em prova. Olha só. A gente vai ter o nível estratégico. O planejamento pode estar inserido no nível estratégico? Sim. O planejamento inserido no nível estratégico é o nome dele? Estratégico. Existe o nível tático. Quem é o planejamento inserido no nível tático? O planejamento tático. É uma coerência, tá? E existe aqui o nível operacional. Existe aqui o nível operacional. Na hora da sua prova, quando ele não quiser chamar estratégico, ele vai chamar de institucional. Galera, tudo que está no nível estratégico ou nível institucional é conhecido como a alta cúpula. O que é a alta cúpula? É a galera de maior hierarquia. É a galera de maior hierarquia. Essa galera está no topo da pirâmide, então eles são responsáveis por conduzir a organização como um todo. Tudo bem? A organização como um todo. Aí deixa eu apagar que isso ficou igual a minha cara. Parece uma criança de 3 anos anotando aqui. Tá? Então, toda a linguagem de estratégico, seja no planejamento, na organização, na direção e no controle, toda a linguagem de estratégico é uma linguagem voltada para o longo prazo. Que no tradicional, você vai ver, é acima de 5 anos. E é aqui que você precisa estar ligado. Não é até 5, precisa ser acima de 5 anos. Tá? E precisa envolver toda a organização. Então, qualquer linguagem analítico, descritivo, minuciosa, não vai se encaixar com planejamento estratégico, porque ele envolve toda a organização. E quem é responsável por executar ele é a alta cúpula, ou seja, a galera de maior hierarquia, tá? Só que esse planejamento estratégico, né, esse nível estratégico se desdobra nas unidades de negócio. Marketing, RH, finanças, se divide em determinados departamentos que a gente conhece. Esses departamentos são responsáveis pelo planejamento tático. Então, é mais ou menos assim. O planejamento estratégico traça o que ele quer para toda a organização. Quando ele se divide em tático, quando ele vai se dividir em tático, cada um dos departamentos ou unidades olham as partes que é de sua responsabilidade e vai lá e pega para si para montar o seu planejamento tático. Todo planejamento tático, ele é de médio prazo, ou seja, acima de 1 ano até 5 anos. E galera, nunca esqueça, aqui no nível tático fica a figura dos gestores, tá? Dos gestores. Só que dentro dos departamentos existem várias funções. Por exemplo, sabe quando você estudou gestão de pessoas, eu te falei, olha, dentro de gestão de pessoas tem subsistemas. Um exemplo, recrutamento e seleção, treinamento, qualidade de vida. É como se o RH fosse um departamento, fazendo uma analogia, e dentro desses departamentos tem várias outras funções. Quando a gente faz uma análise intradepartamental, é o nível operacional, que é a base da pirâmide. É a galera que põe para executar. Então, o planejamento operacional, ele é um planejamento de curto prazo. Até
Um ano. Esse sim, galera. Ele que é minucioso, detalhista e analítico descritivo. Por quê? Porque ele vai traduzir em forma de planejamento dentro dos setores, o que cada tarefa, cada operação que faz dentro do setor. Levem isso com carinho para a hora da prova. É no nível operacional que ficam os supervisores, Meus amores, na hora da sua prova, seja feliz. Você quer o quê? Você não quer ser doutor em administração, meu parceiro. Você quer acertar a questão, passar e ser feliz. Na hora que a prova te perguntar de supervisor e qual é o nível dele, para você marcar direto, nível operacional. Tudo bem? Vou fazer um link com a parte das competências, porque muitas das vezes a prova te pergunta quais são as competências que cada um dos níveis precisa ter. Não é que só existam essas, mas quais são as competências prioritárias para a pessoa estar em cada um desses níveis? Galera, se ele te perguntar a competência do nível estratégico, é a chamada competência conceitual. O que é a competência conceitual? É a competência que é mais focada no ramo das ideias. Imagina, galera, o nível estratégico, se você parar para pensar, ele é o nível que tem a maior abstração, é a maior incerteza. Então, o cara precisa ter essa capacidade conceitual, de tentar entender as coisas sem uma certeza absoluta. Porque é ele que vai conduzir a organização para rumos novos. Conseguiram entender? Galera que está no nível tático, lembra que aqui que estão os gestores? Cara, qual é a principal competência que a gente tem que ter aqui no nível tático? Competência interpessoal, que é a competência de saber lidar com as pessoas. E qual é a competência que tem que ter no nível operacional? A competência técnica. Competência técnica. Galera, isso aqui é... Sei lá, cara, acho que eu resumi trocentas aulas em uma só aqui, né? Que é o que você precisa saber de planejamento. Agora, galera, lembrando, tá? Lembrando. O seu edital, ele só fala da função planejamento. Mas se ele quiser aplicar o processo administrativo para cá, galera, o vocabulário é o mesmo. Se o planejamento estratégico é de longo prazo, se o planejamento estratégico é abrangente, a organização estratégica também será abrangente, envolver toda a organização. A direção também será estratégica para envolver toda a organização. E o controle também será um controle estratégico de abranger toda a organização. Se eu faço um planejamento tático, a organização também será tática. A direção também será tática. E o controle também será tático. Qual é a área de abrangência? As unidades de negócio e departamentos. É uma simetria. Tá? É uma simetria. Então, tem várias questões do Sebrae, minha gente, que diz assim, que você faz o planejamento estratégico, mas ele é somente aplicado no operacional. Não, galera. Se ele é estratégico, ele vai ser aplicado no estratégico, no tático e no operacional. Tudo bem? Então, tem que ter essa analogia. Só que às vezes a gente acha que é tão óbvio na hora da prova que a gente pensa que é pegadinha. Então, não. O processo administrativo, ele é aplicado em todos esses 3 níveis. Sempre obedecendo. Estratégico, tático e operacional. A linguagem não muda. Eu falo de horizonte temporal porque é um horizonte temporal que a gente olha para o futuro, que é o planejamento. Mas se uma organização quiser se espelhar nesses prazos, segue essa mesma lógica. Segue essa mesma lógica. Tudo bem até aí? Entendemos? Beleza. Só que é claro que obedecendo o rito do seu edital, eu vou precisar falar de algumas coisas importantes do planejamento estratégico, que é o mais cobrado. Então, o que a gente tem que lembrar? Palavras-chave, mais uma vez. Longo prazo. Acima de 5 anos. Tu não vai me marcar uma praga até 5. Um exemplo. O nível estratégico se reuniu para estabelecer ações para 5 anos. Galera, o nível estratégico, ele pode fazer coisas do tático. Quem pode mais, pode menos. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha. Ó, quem se reuniu foi o nível estratégico. Ok, tudo bem. Mas se ele traçou alguma coisa para 5 anos, não vai ser estratégico. Para ser estratégico, o planejamento tradicional, ele tem que dizer claro para você que se trata de algo de longo prazo, acima
de 5 anos. Tudo bem? Acima de 5 anos. Acima de 5 anos. E quais são as características desse planejamento estratégico? Lembra que eu falei no slide passado que é o planejamento que vai envolver toda uma organização? Justamente. Então, ele precisa ser o quê? Abrangente. Ele precisa ser o quê? Sistêmico. O que significa sistêmico? Tu vai lembrar de sistema. Quando você vê um sistema, lembra quando você estudava ciência, você vai estudar o sistema digestivo, que tinham várias partes que iam compor esse sistema. Eu não vou falar que era ruim, meio ruim nessa parte. Mas você tem várias partes que compõem um todo. O sistema é isso. Então, o planejamento estratégico, ele tem uma visão sistêmica. Ele não vai olhar cada parte. Ele vai olhar o todo, compondo cada uma dessas partes, compondo esse todo. Sistêmico também pode aparecer na prova como holístico. Tá? Esse planejamento estratégico, ele também é genérico, no sentido de ser geral. Ele é integrado. Ele é integrado. E ele é sinérgico. O que é sinérgico? Sinérgico vem de sinergia. É a convergência das forças. É todo mundo em prol de um único objetivo. Ou seja, todo mundo caminhando na mesma direção, mas não necessariamente fazendo as mesmas coisas. Grande exemplo. Eu e você que está assistindo esse vídeo, nós estamos em sinergia. Você quer passar e eu quero que você passe. Então, eu vou te fornecer todas as informações, as melhores informações que eu tenho, e você vai pegar essas informações e vai estudar e aplicar na prova para passar. Então, nós estamos em papel diferente, porque eu estou te repassando informações, você está na condição de absorver informações, e nesse momento é uma sinergia, porque todo mundo está caminhando em prol desse objetivo, tá? Galera, o planejamento estratégico, ele é o único que vai fazer análise do ambiente interno e do ambiente o quê? Externo. É o único que faz análise do ambiente externo. Tudo bem? É o único que faz análise do ambiente externo, tá? Os outros vão fazer análise do ambiente interno por ser uma decomposição desse planejamento estratégico. Tudo bem, tá aí? É por esse motivo que nessa análise do ambiente a gente já faz o uso de uma ferramenta. Qual é a ferramenta que a gente utiliza aqui? Uma ferramenta chamada SWOT ou FOFA. Meus amores, isso aqui é uma coisa muito, muito, muito importante, tá? O que você precisa saber? Que a SWOT ela é uma ferramenta. O que significa ela ser uma ferramenta? Significa que você tem que usar a linguagem da ferramenta. Como é que eu uso o SWOT, professora? Galera, muito simples, muito simples. Primeiro, qual é a sua primeira missão? Identificar o ambiente. Se for um ambiente interno, o que for positivo, você tem que chamar de força ou ponto forte. O que for negativo do ambiente interno, você vai chamar de fraqueza ou ponto fraco. Se for num ambiente externo, você vai chamar de oportunidade. E se for negativo, você vai chamar de ameaça, tá? De ameaça. O ambiente interno é o ambiente controlável. E o ambiente externo é um ambiente não controlável. Você tem pouca ou nenhuma ação. Só que, galera, pontos importantes para o Sebrasp, tá? Observação aqui. Não há prioridade de ambiente. Ou seja, o Sebrasp é campeão nesse tipo de questão. Ou seja, só te dizer que o ambiente interno é mais importante que o externo, ou te disser que o externo é mais importante que o interno, sem que você tenha um contexto para analisar, essa questão vai estar errada. Os dois ambientes em situação, sem nenhum contexto específico, os dois ambientes, eles precisam ser analisados de forma conjunta e equilibrada. Analisar tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Então,
existe essa questão do Sebrasp, a gente vai ter aula de exercício sobre isso, e aí o que eu vou começar a te cobrar essas coisas que eu te falei? O que acontece? Se a questão falar que um ambiente é mais importante que o outro, só afirmar isso sem nenhum contexto, sem nenhuma análise, sem que você consiga ter um critério para dizer, para amparar essa justificativa da banca, a questão vai estar o quê? Errada. Tudo bem, a questão vai estar errada. Tá, galera? Então, muito simples, essas questões de matriz SWOT, elas caem bastante, caiu recente na prova da Polícia Federal Administrativa, que era o Sebrasp, caiu na prova do TRE também, então eu acredito que no concurso do TJ, se seguir o padrãozão, não vai ser diferente. Então, a sua única preocupação aqui é saber qual é a linguagem do interno e qual é a linguagem do externo. Interno, força, ponto forte, fraqueza, ponto fraco. Externo, oportunidade ou ameaça. Ok até aí? Beleza? É isso aí, gente. Tá? Quem tá com dificuldade de memorizar, sugiro, início da prova, já faz o desenhinho aí, tá? Mas é de lei ter que saber quem compõe o ambiente interno e quem compõe o ambiente externo. Bacana até aí? Show! Ainda assim, falando de planejamento estratégico. Ainda assim, falando de planejamento estratégico. Temos uma outra ferramenta chamada BSC. O que significa o BSC? Balance, Score, Card. Traduzindo, é um quadro de balanceamento. Galera, lembrando, eita porra, saiu tudo errado aqui, peraí. É um quadro de balanceamento. Um quadro de balanceamento. Cara, quem criou essa metodologia do balanço escuro de Card foi um cara chamado Kaplan e Norton, tá? Kaplan e Norton. Beleza, Kaplan e Norton. O que o BSC ele tem de importante aqui? Os caras disseram que é o seguinte, para usar essa ferramenta, a intenção é que a tua organização ela esteja equilibrada. Você consiga balancear a empresa. E como é que você vai balancear a empresa? Essa empresa será balanceada através de 4 perspectivas. De 4 perspectivas. Quais são? Aprendizado e crescimento, que é a área voltada para a gestão de pessoas. Você vai ter processos internos. Você vai ter cliente, que também pode ser chamada de mercado. E você vai ver a perspectiva financeira. Galera, nunca esqueça. O BSC, essas 4 perspectivas, têm uma relação de causa e efeito. Ou seja, o que acontece em uma perspectiva gera impacto na outra. Por exemplo, quanto mais eu invisto em aprendizado e mais as pessoas que trabalham comigo percebem que elas vão crescer dentro da empresa, elas se sentem mais motivadas e mais dispostas, executam melhor os processos internos da organização. Processos bem executados vai agradar quem? O cliente. Vai agradar o mercado. Cliente satisfeito, mercado reconhecendo a empresa, gera um maior retorno o quê? Financeiro, tá? E aí é que vem a mudança. Por quê? Porque como o BSC tem uma perspectiva de pessoas, ele acaba trabalhando com indicadores financeiros e indicadores não financeiros. Ou seja, o BSC é uma perspectiva quantitativa e qualitativa, e é por isso que ele inovou. Galera, o BSC, ele é tanto uma ferramenta do planejamento estratégico, usado no planejamento estratégico. Eu gosto de dizer que é uma ferramenta de planejamento, tá, gente? Só que é cobrado muito para você dentro do planejamento estratégico. Então, ele também é uma ferramenta da qualidade, porque ele inovou, né? Ele coloca as pessoas como uma base para o crescimento. E aí acabam aparecendo perspectivas qualitativas, que antigamente não existiam. O pessoal era encegueirado por análise financeira, lucro e essas coisas. E o BSC comprovou que uma organização em equilíbrio, ela olha para diferentes aspectos. Quantitativos são importantes? Quantitativos são importantes. Mas indicadores qualitativos também, olhando para a área de pessoal, também são tão importantes quanto a grana. Beleza? É isso que inovou. E o BSC,
ele é capaz de fazer o mapa estratégico e promover o desdobramento da estratégia. Cara, eu sei que algumas coisas vão ficar um pouquinho abstratas, porque algumas pessoas não são da área, mas grave isso. É um desdobramento da estratégia, porque ele vai olhar 4 perspectivas e consegue colocar essas 4 perspectivas nessas grandes áreas do planejamento estratégico. E a gente consegue desdobrar para analisar todas as áreas. Ainda se não tá legal, cara, vai nisso daqui. Mapa estratégico e desdobramento da estratégia, vai no BSC. Agora, se a prova quiser a fim de torrar tua paciência, a prova tá a fim de te lascar mesmo, ela quer colocar, ela vai colocar essa informação aqui. Essa é show. Essa é para quando a prova sobe o nível aqui, tá? O que ela vai subir o nível? O foco do BSC é o comportamento em vez do controle. Pai, se aparecer isso na sua prova, você vai marcar que isso está certo. Por que o foco é o comportamento? Porque o BSC não foi uma ferramenta criada para controlar a empresa. Ele foi criado para entender como é que ela se organiza, como é que ela vai funcionando até chegar nesse equilíbrio, que é a famosa homeostase. É por isso que as perspectivas têm uma relação de causa e efeito. Então, da feita que eu mexo em uma, gera impacto na outra, que gera impacto na outra, que gera impacto na outra. E assim eu vou olhando o comportamento que as coisas vão acontecendo, até eu conseguir chegar no estado de balanceamento, ou seja, no estado de equilíbrio. Tudo bem até aí? Beleza? Esse aqui é o tipo de informação mais capciosa que aparece aqui com relação ao BSC. Beleza até aí? Bacana? Todo mundo entendeu? Show! Ainda assim, cara, falando de planejamento estratégico ainda. Ferramenta muito cobrada atualmente, a famosa matriz Gucci. Professora, para eu ser feliz, o que eu preciso olhar na prova para matar matriz Gucci? Essa seguinte situação aqui. Ferramenta usada para priorizar processos. Tem uma porrada de coisa. Eu preciso escolher qual é o prioritário. Qual é o que eu vou começar? Essa matriz Gucci, no segundo ponto, é você saber o que significa o G, o U e o T, porque às vezes a prova não fala para ti. O G é a gravidade. E o que é a gravidade na matriz Gucci? É aquilo que vai medir o impacto desse processo na organização. O impacto ligado a prejuízos. Isso aqui cai muito, tá caindo muito. Falou impactos, falou prejuízos para a Sebrasp, você vai marcar que quem vai medir isso é a gravidade. Urgência, que é o U, urgência, está relacionada a prazos e pressões. Prazos e pressões. Qual é o prazo que eu tenho? Qual é a pressão que eu tenho? Quanto menor o prazo, maior a pressão. Quanto mais longo o prazo, menor a pressão que eu tenho. Mas eu tenho que avaliar como é que funciona essa situação, tá? Para que eu não cause em alguma situação de me argolar ou de... O que a gente é bom de fazer, galera, a gente é brasileiro, né? Deixar para a última hora, entendeu? Que a urgência se torna maior. E a tendência é aquilo que vai acompanhar uma evolução. Aqui você vai olhar o comportamento de tal situação. Pode aumentar, pode diminuir, pode ficar ruim, pode ficar bom, pode ficar péssimo, pior que tá, não fica, fica, né? Essas situações aqui é o que a gente mede com relação à tendência. Tudo bem com a tendência. Galera, então você tem que saber, tá? O que é o G, o que é o U e o que é o T, tá? Galera que vai precisar ir, talvez, para o nível de analista administrativo, onde isso aqui vai se repetir lá no específico, né? Pode ser que eles aumentem um pouquinho mais. Como é que você vai calcular a matriz Gucci? Como é que você vai calcular a matriz Gucci? Galera, assim, seja só feliz, tá bom? Porque aqui você tinha que ter uma parte prática para entender melhor. Galera, se ele te pedir para calcular a matriz, é só você pegar o G, multiplicar pelo T e multiplicar pelo U.
Quem vai dar quem vai dar esses valores é a banca. Você não tem que se... Gente, olha, não começa a filosofar. Você não tem que se preocupar porque tem esse valor. Quem vai te dar o valor é a banca. Se ela te pedir para calcular, a sua única missão é pegar os valores que ela colocou e multiplicar. Desde que esses fatores estejam... Eu vou colocar porque eu já peguei algumas questões falhosas em prova. Mas eu vou transformar por como as questões estão cobrando. Esses valores precisam estar até 5. O correto da teoria é de 1 até 5. Só que eu já achei algumas questões de prova, vou te provar depois em exercício, que ele colocou 0, mas como não interferia na resposta, ele considerou. Tem um outro tipo de questão de prova que ele exclui, que vai dar errado se você marcar o que for acima de 5. Tá? O certo pela teoria é de 1 até 5, mas pelo que eu vi para as questões, ele vai considerar as coisas até 5. Tudo bem? Até 5, tá? Se você perceber que tem numa questão resultado acima de 5, 6, 7, 8, nem calcule, porque contraria a ferramenta. E muita gente me pergunta, por que eu tenho que multiplicar? Cara, porque a ferramenta quis. Por que até 5? Porque quem criou a ferramenta quis. Simples assim, né? Da mesma forma que a faca corta e o martelo prega, porque quem criou quis que fosse assim. Beleza até aí? Bacana. Então, é a ferramenta. Beleza? Vai, professora, que eu tô empolgado aqui. Vai que eu tô... Agora eu tô entendendo. Ou eu tô ficando doido já. Não, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Bora lá. O que a gente vai ver agora? Ainda estou em planejamento estratégico. 5W2H. Também é uma ferramenta. Para que eu uso a ferramenta? Para fazer um plano de ação. Galera, tu vai pensar o seguinte, 5W2H é pergunta do fofoqueiro. É pergunta do fofoqueiro. Para você montar o plano de ação, você vai ter que responder 7 perguntinhas, tá? E aí, quais são essas 5 perguntinhas? 5W, é porque, ó, 5W mais 2H dá 7. 5 mais 2 dá? Isso, dá 7. Bora lá. Aí você, pergunta dos fofoqueiros, bora pro H. Começa assim, com what? O quê? O que, minha gente? Aí vem when. Quando? Why. Por quê? Where. Onde? What, when, why. E who. Ora. Quem? Tudo bem? E 2H. Tipo, how? Como? E a pergunta que todo mundo que escuta alguma coisa pergunta no final. How much? Ou seja, quanto custa? Quanto custa? Aí é aquela famosa brincadeira, né? É aquela famosa brincadeira. Quanto vai custar essa merenda? Né? Porque às vezes a coisa tá muito legal, tu tem uma promoção, né? Quanto custa? Quanto custa? Tá? Quanto custa? Beleza? Até aí, quanto custa? Bacana até aí? Beleza? Galera, o que acontece aqui? Eu vi em uma questão, em uma banquinha só, em uma questãozinha só do Sebrasp, ele já cobrou que existe o 5W3H. Mas para isso acontecer, galera, assim, ó, o 5W2H tá ok, ele tá vigente, o que sempre vem em prova. Caso ele te defenda que existe o 5W3H, já existe. Não significa que é mais importante que o 5W2H, é o 3. Qual é o terceiro H incluído? É o how many, que significa quantos, tá? Então, essa questão de falar para você o seguinte, já existe o 5W3H, ok. O terceiro H incluído é o how many, beleza. Agora, se a questão te disser que o 5W2H substituiu o 2H, que o 5W2H não é mais utilizado, que ele já é defasado, essa questão vai estar errada. Tudo bem, daí essa questão vai estar errada. Bacana, tá? Bacana, beleza. O que a gente vai aprender agora? Ciclo PDCA.
Galera, uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte, galera. A matéria raiz de ciclo PDCA é gestão de processo e gestão da qualidade. Só que as bancas estão trazendo ele dentro do planejamento estratégico. Só que, didaticamente, ele se encaixa muito bem mais nessas outras matérias para você entender. Mas, enfim, cara, se a questão falar que o PDCA pode se aplicar no planejamento estratégico, sim, por isso que o edital trouxe. Mas a matéria raiz dele é processos e gestão da qualidade. Porque você vai entender o seguinte. Aqui vou te apresentar a justificativa. O ciclo PDCA, ele é aplicado em processos, tá? Processos. Processos é diferente de projeto. Por quê? Porque o processo é uma rotina. O processo é algo que a gente faz permanente. É algo que a gente faz todos os dias. O projeto não. O projeto, ele é uma inovação e o projeto, ele é temporário. O projeto, ele é temporário. O projeto, ele é temporário. Então, não vai se encaixar. Então, o ciclo PDCA, ele é correto em processo e é errado em projeto por essas aqui, ó. Não aplica PDCA. Tá? Isso aqui é para o mundo dos concursos. Ah, professora, mas eu já li em algum lugar uma tese defendendo o PDCA em projeto. Vão ter teses, meu amor. Na verdade, minha gente, no dia a dia, a administração é uma matéria que, a depender do contexto, tudo pode. Depende da linha de pesquisa, mas para o concurso tem que seguir uma linha. Então, PDCA é aplicado em processo e não em projeto. Por quê? Porque processo é uma rotina, é algo permanente. Tanto que o ciclo PDCA é conhecido como ciclo da melhoria contínua. Se é uma melhoria contínua, é algo que a gente faz permanentemente. Ciclo da melhoria contínua. E o que você precisa saber depois? As 4 fases do PDCA. P de plan, que é planejar. Ou seja, na hora que eu quero mudar um processo, meu primeiro passo é planejar essa mudança, para não sair fazendo na minha cabeça, né? Então, eu planejo essa mudança. Depois que eu planejo essa mudança, eu vou para o do. O que é o do? É o fazer. Depois de fazer, eu vou para o C, que é o check. É aqui uma das coisas mais importantes para a prova. O check, ele é checar. E é aqui que a gente tem a primeira parte do controle. Quando uma questão te perguntar, dentro da ferramenta do ciclo PDCA, onde é que acontece o mecanismo de controle? Para você responder que é no check. E aquilo que eu identifiquei que está em dissonância com o que eu planejei para minha mudança de processo, eu vou fazer uma ação, que é o action to correct. O que significa isso? É a ação e correção. É a ação e correção. Ou seja, também voltado para um modelo corretivo. Voltada para um modelo corretivo. Beleza? Então, a prova vai te perguntar, depois do P, quem é? Depois do C, depois do D, quem é? Depois do C, quem é? Para você memorizar essas situações bem aqui. Bacana? Então, o ciclo PDCA, galera, ele cai muito objetivo na hora de uma prova, tá? Para complementar, como ele é um ciclo da melhoria contínua, ele acaba sendo iterativo. O que significa iterativo? Ele é repetitivo, ou seja, ele vai plan, do, check, action e volta para o plan. E ele é interativo, ou seja, interativo. Essas fases, como você já deve imaginar, provocam efeito uma nas outras. São 2 palavras que vão se encaixar muito bem se a prova cobrar para você o ciclo PDCA. Então, galera, essas são ferramentas que a gente utiliza. Não existe uma melhor, não existe uma pior. Você vai usar cada ferramenta para alguma situação que você quer obter uma informação ou precisa de ajuda. A função das ferramentas são nos auxiliar. Então, se eu quero algo que me auxilie para o ambiente, existem várias. A mais importante que o seu edital trouxe foi SWOT. Eu quero saber se a minha organização
ela está caminhando em equilíbrio. Eu quero saber se a minha organização, se eu não estou priorizando uma área em detrimento da outra que seja relevante. Eu vou usar um BSC, Balanço Scorecard. Ah, eu tenho um monte de processos. Eu quero saber qual desses processos é o mais importante. Como é que eu vou saber qual que eu tenho que priorizar? Matriz Gucci. Ah, eu quero melhorar os meus processos, a minha execução, para que a minha organização caminhe à excelência, caminhe à melhoria contínua. Eu vou usar o ciclo PDCA. Ah, eu quero montar um plano de ação. Eu quero saber quais são os passos que eu preciso caminhar na minha ação para poder seguir uma ordem lógica, não me perder ou esquecer de analisar um ponto importante. 5W, 2H. É isso que você precisa saber para a hora de uma prova. Tudo bem até aí? Saber na hora de uma prova onde encaixar cada ferramenta. E eu posso garantir para vocês, galera, é ter o olhar atento nessas palavras-chave que eu coloquei para vocês. A questão vai aparecer dessa maneira aqui. Essas palavras vão brilhar. E aí é preciso que o seu olho esteja atento. Quais são as palavras importantes, quais são as palavras coerentes e as possíveis trocas que podem vir aqui na sua matéria, tá? Beleza? Bacana, 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 bacana. Ainda tá todo mundo com sanidade mental ainda. Vamos lá. Daí, o que a gente vai precisar saber agora? O que a gente vai precisar saber agora? Algo que a gente chama de referencial estratégico. Referencial estratégico, tá? O que é esse referencial estratégico? É algo que a prova vai te cobrar. O que é missão? O que é visão? E o que são valores? Galera, tu vai sempre pegar assim na prova. Missão é a razão de existência de uma organização. É porque ela nasce. São chamados dos famosos processos finalísticos. Se a prova quiser usar uma linguagem legal, é o famoso core business, que significa o negócio central. É o negócio central. Então, galera, sugiro, dá uma lidinha. Missão, visão do TJ e valores, porque às vezes o Sebrae ele é campeão, não só ele, mas todas as bancas. Vão lá, copia a missão, copia a visão e te pergunta o que é. Só que mesmo se você nunca tiver lido, tudo que estiver no presente, é missão. Porque a organização, ela surge com essa finalidade, ela surge com essa intenção para fazer isso hoje. Grande exemplo. Qual é a missão do Poder Judiciário? Fazer justiça. Ele não vai fazer justiça amanhã, depois. Ele vai fazer justiça hoje, porque ele surgiu hoje. Ele foi criado para isso. Tudo bem? Então, atuar com ética, nas defesas da justiça, né? Essas situações, por exemplo, qual é a missão do UFPA? Ensino, pesquisa e extensão. Não vai fazer amanhã o ensino, nem depois de amanhã a pesquisa. É hoje. A UFPA surgiu para fazer ensino, pesquisa e extensão. O que é a visão? Visão. Sempre pensa que visão a gente olha para frente. Então, visão, ela é o futuro. Ela é o futuro, ela olha para frente. O que significa isso? É onde a organização deseja chegar. É onde a organização deseja chegar. Que cai em prova, às vezes, como seu ideal. Qual é o ideal de uma organização? Geralmente, a linguagem da missão é assim, ó. Ser reconhecida como uma instituição ou ser referência no ramo tal. Essas são as linguagens de visão que nós temos. Qual é a principal diferença? Falou em presente, é missão. Olhou para o futuro, para o ideal, isso é visão. E entre o presente e o futuro, a gente precisa dizer quais são os comportamentos, ou seja, quais são as condutas aceitas para que você pratique a missão no presente em busca da visão no futuro. Tá? Então, esses comportamentos, ética, probidade, lealdade, dignidade, decoro, zelo, probidade, né, senso de justiça, tudo isso são valores. Galera, o referencial estratégico, ele pode se transformar no que a gente chama
de identidade organizacional. Identidade organizacional. O que significa? Essa identidade organizacional, ela vai servir tanto para o público interno, quanto o público externo. Então, se a questão disser para você que missão, visão e valores orientam o público externo, a questão está certa. Por quê? Por exemplo, o cidadão, ele tem direito de saber para que a organização ela surgiu, qual onde ela quer chegar e quais são os seus comportamentos aceitos. Serve para orientar o servidor ou o funcionário internamente para saber quais são as condutas, onde o que a organização pratica e onde ela deseja chegar. A soma da visão, da missão, com a visão, com os valores, forma o que a gente chama de identidade organizacional. Beleza até aí? Tudo bem? Entendemos? Bacana. E aí, a gente chega no seu edital também com uma coisa que ele fala, tipos de indicadores. Tipo de indicadores. Tipos de indicadores. Galera, um indicador, ele é algo que ele é vinculado a uma meta, porque olha só, eu tenho objetivo, que é onde eu desejo chegar. Esse onde eu desejo chegar, eu quebro em metas, em quantificações metrificáveis, metas vinculadas a esses objetivos. A meta tem uma característica de ser mensurável, eu consigo medir. Para eu medir essa meta, eu preciso de algo que me dê uma resposta objetiva. É aí que entram os indicadores. Os indicadores são criados no planejamento e usados na função controle, lá no processo administrativo. O que serve o indicador? Olha esse pulo do gato aqui, ó. O indicador, ele é um instrumento de medição. Ele é um instrumento de medição. O que significa ele ser um instrumento de medição? É que ele vai medir. Vai medir. Só que essa medição vai me dar uma informação. Só que se é uma informação que eu estou mensurando e medindo, é me dar uma informação objetiva. Para não ficar, eu acho que eu estou alcançando, eu acho que eu estou evoluindo, eu acho que tá ok. Não é um acho, você tem que ter uma informação objetiva. Por exemplo, quando você for fazer a sua prova, você vai ter que saber como a banca vai achar a tua nota. Essa nota que ela vai achar de você, isso é um indicador. Um indicador. Tudo bem? Então, você tem que saber objetivamente. Então, não é, eu acho que eu passei. Não, a prova vai te dar nota baseada naquilo que ela te falou, né? E vai aplicar. Isso funciona dentro da administração. A gente precisa de informações objetivas para que a gente tenha munição para saber se a gente está no caminhar correto. Qual é a atenção que eu quero de vocês aqui nesse momento? Que o indicador, ele é um instrumento de medição. Ele vai medir e ele vai te dar uma informação. O que será feito com esta informação é responsabilidade do tomador de decisão, que pode ser a pessoa investida naquela função ou um administrador. Então, por que eu estou te falando isso? Porque se tu pegares uma questão de prova e nessa questão de prova ele falar para você que o indicador toma decisão, o indicador não toma decisão. O indicador te dá a informação. E o que você vai fazer com essa informação já é responsabilidade de quem tem a tomada de decisão. Beleza? Então, instrumento de medição que dá informações do quê? Objetivas. Tudo bem? Informação objetiva. Beleza até aí? Bacana. Só que aí, a teoria criou o seguinte. Eu preciso gerenciar 3 grandes frentes de indicadores. E você pode criar, galera, indicador do que você quiser. Do que você quiser. Mas as 3 frentes de medição de indicador são indicador de eficiência. Galera, na hora da prova, ele falou que algo está sendo executado. Está relacionado à execução, construção, aplicação, realização de um processo.
falou em execução, já desconfia que é eficiência. A eficiência prega a execução do fazer corretamente. Cara, na prova, despenca isso aqui. Galera, se for uma informação sobre custo, sobre tempo e sobre recursos humanos ou materiais, sem medo de ser feliz, é eficiência. Então, tu vai encontrar um grande número de questões falando isso aqui. Ah, determinada ponte ou determinado hospital foi construído fora do orçamento. Fora do orçamento. Fora do orçamento é custo. O que feriu? Eficiência. Ah, determinada escola foi entregue com atraso. Atraso é tempo. Tempo é eficiência. Tudo bem, tempo é eficiência. Ah, foi necessário contratar mais 10 pessoas porque a equipe contratada no primeiro momento não deu conta. Houve um maior recurso. Feriu o que há? Eficiência. Quando você executa as coisas no tempo correto, com o custo que você previu, com os recursos necessários, ou seja, com os recursos adequados, você atingiu a eficiência. Tudo bem, então você atingiu a eficiência. Só que aí vem aquela pergunta, tá, mas entregou? Galera, quando a pergunta vem entregou, já não é mais eficiência. Já é o quê? Eficácia. Eficácia. Eficácia é o resultado imediato. Ok, quando isso aparece na prova, tranquilo, é eficácia. Galera, agora, se a prova te disse isso aqui, se houve uma entrega, teve eficácia, tá? A prova não vai ficar entrando em pormenores, a não ser em questões muito avançadas, onde ele vai te dar um parâmetro para você avaliar a entrega da parte para o todo, que não é essa a tendência da sua prova, tá? Isso geralmente, quando cai, que já é um pouco mais difícil, é específico para o cargo de administrador. Mas houve uma entrega, na prova você vai dizer que houve o quê? Eficácia. Houve eficácia. Geralmente, quando ele quer trazer exemplos, ou ele vai falar da entrega, ou essa entrega vai se traduzir em exemplos que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Qual seria um exemplo? Ó, número de guias preenchidas. Número de pessoas atendidas. Quando eu quero ter essas respostas aqui, em números, geralmente eu quero saber quanto foi entregue. Para saber se houve eficácia. Para saber se houve eficácia, tá? Só que aí as pessoas perguntam, tá, tu pode atender várias pessoas, vou ter que saber se as pessoas gostaram do teu atendimento. Opa! Quando você vai querer extrair a resposta do público-alvo, já não é mais eficácia. Já vai ser o quê? Efetividade. Efetividade, ela está relacionada ao impacto. Impacto aonde? No público-alvo. Então, quando tu perceber que a pergunta está sinalizada no público-alvo, as pessoas gostaram. Por exemplo, qualidade. Houve qualidade no atendimento? Qualidade não é uma coisa que a empresa que mensura. Ela vai perguntar para a pessoa que usufruiu do serviço. Tudo bem? Então, no público-alvo, tá? Por isso que esse impacto é um resultado de médio longo prazo. Longo prazo. Exemplos que aparecem em prova. Exemplos, tá? Exemplos. Redução de 60% da violência na capital. Ó, se for na capital, é para a sociedade, no público-alvo. Ah, houve uma campanha de vacinação e essa vacinação reduziu em 70%, sei lá, os casos de
H1N1. Efetividade. Galera, o que eu preciso é que a sua análise ela seja a mais objetiva possível. A prova ela vai te apresentar, quando ela te apresentar o caso concreto, ela vai te perguntar uma ideia central. Você tem que pensar naquilo que a organização te dá. Porque olha só, houve redução de 60% da violência. Mas e professor, e se fosse 100%, não sei o quê? Cara, seja objetivo. Se a prova trabalhou alguma coisa para você do público externo, né, é efetividade. O foco dessas questões aqui que você vai ver comigo, ela não quer saber se tanto se você foi ou não, você vai sentir claro, ela quer saber qual é o indicador que está sendo usado. E desse indicador que está sendo usado, em algumas outras questões, se você atingiu ou não atingiu. Então, você tem que estar ligado na pergunta que ele está te fazendo. Se você for mais além da pergunta, você pode vir a errar. Então, fique muito ligado naquilo que a questão vai te apresentar e você tem que pensar exatamente na medida certa naquilo que a questão te apresentar. Então, é isso aí, galera. É o que a gente precisa saber aqui desses 3 indicadores. Eficiência, eficácia e efetividade, tá? Tá. Qual é outro ponto que a gente precisa saber? Agora, olha só. Eu encerrei essa parte mais de planejamento estratégico, as ferramentas, indicadores. Indicadores você encontra dentro de conceitos básicos de administração, junto com uma outra matéria que se chama papéis do administrador, né? Só que o Sebrasp ele cobra muito mais indicadores do que propriamente esses papéis. Então, por isso que eu priorizo essa parte aqui na nossa revisão. Tem outro assunto importante que sempre vem no Sebrasp, que a gente tem que saber, que já é um assunto mais puro da administração pública, mas não interessa para você. O que você precisa saber? O que é governança? O que é governabilidade? E o que é a contabilidade? Tá? São esses 3 pontos que você não pode confundir na hora da prova. Beleza daí? Então, o que acontece? Isso aqui são conceitos atuais, fruto da administração gerencial, que a gente já vai ver o seguinte, administração gerencial, tá? E o que acontece aqui? Quando a tua prova te falar de governança, então, tu vai memorizando tudo isso que eu tô te falando, porque lá na frente eu vou te cobrar esse exercício, tá? Governança, ela tá relacionada a poder, a governo. A quem tem uma capacidade de implementar políticas públicas. Então, assim, galera, tem uma política, a política foi aprovada, mas tem que ter alguém que tenha esse poder legítimo para colocar essa política em prática, ou seja, para dar aquela canetada para ela fazer. Quando tu vê que é algo relacionado a poder, implementar, gerenciar, desconfie que a gente está falando da governança. Tem uma coisa que eles estão cobrando muito, eu vi uma vez ou outra no Sebrasp, mas existe, eu vou passar isso para ti aqui, ó, os princípios da governança. Os princípios da governança. Galera, como toda e boa velha matéria da administração, não tem consenso, tá? Então, você pode achar outros princípios por aí? Pode. O que eu achei nas provas? Eles usando como princípios o manual do TCU, tá? O manual do TCU. Quais são os princípios da governança segundo o manual do TCU? E às vezes eles cobram isso sem citar, só sabendo. Se aparecer na sua prova assim, ó, que um princípio da governança, lembrando que nós estamos estudando governança dentro de estados democráticos, dentro de democracias, tá? Um princípio que, se aparecer para você seguir, ó, a capacidade de resposta, ela é um princípio da governança? A resposta é sim. O que é a capacidade de resposta? É a capacidade de um governo te dar informações sem necessariamente você pedir, conduta ativa, ou seja, postura ativa do governo. Por exemplo, PPA, LDO e LOA, que são instrumentos de planejamento, informações de dinheiro público. Você não precisa pedir. Não precisa ter alguém pedindo. A administração que precisa colocar. Assim como ela tem que ter capacidade de te responder aquilo que você solicitar. Então, você vai estudar a lei de acesso à informação. E lá na lei de acesso à informação, tem lá as informações que devem ser dadas. E você pode pedir informação. Qualquer pessoa tem direito à informação. Qualquer pessoa tem direito à informação. Independente de justificativas. Basta ela requerer. Capacidade de resposta.
A governança, ela tem que ter integridade, que está relacionada à parte de probidade, de ética. Tem que ter a confiabilidade, a capacidade de confiar no governo, ou seja, as situações de instabilidade geram um sentimento negativo e enfraquecem a governança, confiabilidade. E a gente tem o accountability aqui dentro. O accountability, que é a parte da prestação de contas, de responsabilidade. Então, o accountability, ele aparece... Responsabilidade. O accountability, ele aparece como algo além aqui, mas se a prova te perguntar se o accountability, ele é um princípio da governança, conforme o manual do TCU, a resposta é sim, tá? Então, são esses aqui os prioritários. Tem mais, mas esses aqui são os prioritários que caem em prova, tudo bem? Porém, isso aqui é indo um pouquinho mais além, tá? Se vier. O que eu preciso que você saiba principal? Governança é governo, é a capacidade de implementar uma política pública. Porém, lembra que eu falei que nós estamos num Estado democrático? Exatamente. Aí vai entrar a governabilidade. Galera, como é que você mata a governabilidade em prova? Simples assim. Simples assim. Se você vê articulação de interesses, se você vê a palavra legitimidade, governabilidade. Pode desconfiar que a gente está falando da governabilidade. Então, por exemplo, quando você vê questão de prova, o governo está buscando apoio no Congresso. Há uma articulação de ideias. Grupos se reúnem com o governo para achar uma solução. Cara, isso é governabilidade. É essa articulação. São essas múltiplas ideias. Essa aqui é a coisa que a gente tem governo com a sociedade. Dialogando e buscando uma melhor solução. Isso é governabilidade. Tudo bem? Então, governança é o poder de mandar, de gerenciar. E governabilidade é a parte de discussão, articulação, de acordo com os interesses da sociedade, dos grupos, e tentar atender a maioria. Atender todos não será possível. E o accountability, que eu trabalhei aqui com você, nada mais é do que o sentimento de prestação de contas e de responsabilidade. E quais são os tipos de accountability que você tem que saber para a prova? Cara, falou em accountability vertical, meus amores, é o voto. A accountability vertical é o voto. Horizontal é o accountability entre os poderes. E o accountability social ou societal é da postura ativa do cidadão. Ou seja, são organizações, são pessoas que estão lá fiscalizando o governo, olhando, analisando, cobrando, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo assim, por exemplo, às vezes tem uma ação dos concurseiros, assim, dos concursados. Galera, bora se reunir pra gente votar contra a reforma administrativa. Isso é um exemplo de accountability societal, acompanhando as ações do governo, o que vai ser passado no plenário, o que vai ser de pauta, e o pessoal entra para cobrar, para que seja aprovado, para que não seja aprovado. Isso é um tipo de accountability social ou societal, que é da postura ativa do cidadão. Beleza isso aí? Então, galera, isso aqui cai bastante em prova. Então, eu aconselho sempre, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade naquela parte de planejamento, que eu entendo que é a parte mais densa, porque é uma parte puramente de administração, isso aqui é coisa boa para você pegar pontinho em prova, tá? Mas, comparado ao primeiro assunto, ao primeiro bloco de assunto que eu falei para vocês aí, de fato, galera, vem mais questões de planejamento do que isso aqui. Mas isso aqui cai. Então, se isso aqui cai, é uma questão que geralmente a galera não tem dificuldade. Tudo bem, tem? Não tem dificuldade. Beleza? Bacana? E aí,
gente tem outro assunto aqui também que se chama gestão para resultados. Gente, o que você precisa saber para gestão para resultados? Eu vou colocar aqui 2 informações prioritárias e eu vou destrinchar só a primeira. E só com isso, você já acerta uma porrada de coisa. Primeiro ponto. A gestão para resultados, ela é fruto da administração gerencial. Tá? Tem um assunto que se chama reformas administrativas. É um assunto que eu gosto de explicar quando a gente está tipo em pré-edital, tem mais tempo para você entender a base disso. Só que agora você quer a ponta, você quer aquilo para acertar. Gente, se algo surge na administração gerencial, ela vai ter as características da administração gerencial. Quais são as características? Flexibilidade, descentralização. Galera, na administração, tudo que você descentraliza, você está priorizando uma maior autonomia. Uma maior autonomia. Porque se eu descentralizo algo, eu estou delegando algo, eu estou criando, estou dando uma parte do meu poder para outra pessoa. Então eu tenho que aumentar a autonomia, tá? Controle finalístico. O controle de finalístico é o controle de resultado. Se você pegar aqui na gestão para resultado, se você pegar controle procedimental ou a priori, isso aqui está errado. Isso aqui vai estar errado. Qual é o certo? De resultado ou finalístico, é o controle da ponta, o controle do fim, que são características da administração gerencial. Beleza? Segundo ponto importante aqui, os resultados são pactuados. Ou seja, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Cara, pegou a questão de prova que falou assim: a gestão para resultados é decidida pela administração e obedecida pelos administrados. Errado. Errado. Tá? Errado. Essa metodologia de mão dupla é uma metodologia chamada de bottom-up, onde é um processo mais participativo. Se a questão colocar isso aqui é só seu vocabulário, é muito pesado que vai mexer com políticas públicas. Se ele falar para você que é no modelo top-down, de cima para baixo, isso aqui vai estar errado. Ops. Isso aqui vai estar errado. Qual é o certo? Se vier, modelo bottom-up, de baixo para cima. Ou seja, existe a participação de todas. É um processo participativo. Tá? Processo participativo. Processo participativo. Cara, pode fazer questão de prova da administração pública, gestão para resultados. Essas palavras vão brilhar na sua mente. É a administração gerencial. Suas características prioritárias, principalmente essa daqui. E resultados são pactuados. Pegou? Peguei. Beleza. É isso daqui. Outro assunto bomba. Esse aqui. Excelência nos serviços públicos. Gente, olha só. Existe todo o assunto da gestão da qualidade, que você vai precisar estudar, que você vai precisar saber também lá, algumas coisas assim. Só que comparado a essa situação que eu vou explicar agora, isso aqui no Sebrasp está caindo bem mais. Bem mais. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que existe o MEG. O que é o MEG? É o modelo de excelência em gestão.
Esse modelo foi criado pela Fundação Nacional da Qualidade, FNQ. Ele criou um modelo que é a excelência para a gente gerenciar as organizações. Do MEG surgiu o MEGP, que é modelo de excelência em gestão pública. Opa! Então, aqui a gente teve uma adaptação do modelo geral para uma área pública. A ideia principal, cara, isso aqui, quando vem prova o Sebrae, ele vai atirar bem aqui. Pum! Isso aqui significa ser excelente, sem deixar de ser público. Ser excelente sem deixar de ser público. Ou seja, sem deixar de lado os princípios orçamentários. Por quê? Porque a qualidade... Aqui sim a gente tem uma separação. A gente tem uma divergência, porque existe a qualidade que o serviço privado vai aplicar é divergente em alguns pontos do serviço público. Não é o sentido da busca da qualidade, mas a conduta que as pessoas elas vão ter para praticar qualidade no serviço público é diferente do privado. Porque o privado, galera, que almeja lucro, ele tem concorrência. O contexto dele é diferente. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que a lei não proíba. Diferente do serviço público. A gente vai priorizar serviço de qualidade. Só que a execução de um servidor público tem que ser pautada na legalidade, tem que estar prevista em lei. Aí que eu coloquei princípios orçamentários, já quero dar afo para vocês. Pelo amor de Deus, aqui é o certinho aqui, ó. É princípios constitucionais. Constitucionais. Ou seja, eu preciso ser excelente. Eu preciso entregar os serviços com excelência. Obedecendo à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Por exemplo, na iniciativa privada, você pode oferecer serviços personalizados, priorizar grupos de clientes em detrimento para... Aqui no serviço público não pode, porque a gente tem uma impessoalidade. Ah, eu quero fazer a lei. Não pode, tem que fazer o que está na legalidade, o que é moral, o que é público, o que é eficiente. Então, o MEGP, ele traz uma temática desse negócio para que a gente aplique a qualidade sem perder a essência que a gente é um serviço público, né? Para que isso não se transforme em uma roupagem para favoritismos, privilégios, entre outras situações. Por isso que ele coloca ser excelente sem deixar de ser, tá? Sem deixar de ser público, tá? E outra coisa, essa aqui faz tempo, essa aqui vem mais avançada, faz tempo que ele não cobra isso aqui, mas ele cobrava muito assim, ó. Não é um modelo, olha aí, galera, não é um modelo prescritivo, tá? Ou seja, ele vai te dar um modelo para você gerar melhores resultados. Pensamento sistêmico, liderança, equipes, comunicação, pensamento estratégico e por aí vai. Todos aqueles outros princípios que a gente está falando ali, eles são responsáveis por conduzir um modelo e que você vai aplicar numa análise do seu contexto. Então, esse modelo não tem a capacidade de prescrever. O que é prescrever? Te dizer exatamente o que você vai fazer. Ele te dá um modelo, mas cabe aos administradores, aos executores, adaptarem a esses principais 8 princípios como aplicar dentro do seu contexto. Cuidado com isso aqui. Não é um modelo prescritivo. É uma metodologia atual, também presente na administração gerencial, tá? E aí você gera essa excelência nos serviços públicos, tá? Muito cuidado. Isso aqui eu acho que vem uma questão de prova. Geralmente, quando vem explícito no edital excelência nos serviços públicos, a gente também pratica essa parte aí. Beleza? E aí, essa excelência no serviço público, fazendo o link, ela vai surgir, claro, tem o modelo de excelência em gestão, mas ela vai em cima aqui da gestão da qualidade.
Então, olha aí, galera. A gestão da qualidade. O que você precisa saber aqui da qualidade? Primeiro, que a qualidade é um dever de todos. Então, a questão falou que é de um único setor, de uma única área, não. Então, ela precisa do envolvimento de toda a organização. Já tá assim. Já tá assim. Eu aprendi que quando algo vem em toda a organização, significa que é algo estratégico. Então, precisa ver do topo até a base da pirâmide, da base até o topo. Precisa vir. Estratégico. Bacana? E a qualidade, ela vai focar na melhoria contínua. Na qualidade, não existe perfeição. Se a prova falar melhoria contínua para você, você vai entender que isso aqui é a filosofia Kaizen. Se aparecer isso, Kaizen. Tranquilo até aí? Metodologia Kaizen. Ferramentas da qualidade prioritária. Ferramentas prioritárias. Vou colocar bem aqui. Cara, essa aqui é a primeira. Falou. Espinha de peixe. Você tem que marcar... Gente, isso aqui às vezes é só perguntado em prova. O que é um gráfico da espinha de peixe? Escala. 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 Escala também é responsável pelo diagrama causa e efeito. Diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito através de 6 M's. Eram 4 antes, tá? Quais são os primeiros tradicionais? Material, máquina, mão de obra e o método. Esse aqui são os 4 primeiros M's. Depois foi inserido medida e meio ambiente. Medida e meio ambiente. Esses foram os 2 M's inseridos posteriormente. Então, quem criou essa ferramenta falou. Ah, o gráfico espinha de peixe, diagrama de causa e efeito. Então, gente, causa e efeito não é só esticar. O PSC tem a causa e efeito das suas perspectivas. Mas se ele falou essa expressão completa aqui, o diagrama de causa e efeito, o que você vai marcar? Espinha de peixe, Ishikawa, dos seus 6 M's. Os 4 primeiros M's estão aqui, os 2 M's estão aqui. Então, é isso daqui. São essas palavras-chave que vão ter que ficar. São aplicadas em processo. Bacana? Em processo. Outra ferramenta da qualidade, muito cobrada. Deixa eu lembrar aqui. Olha, essa aqui pode aparecer em prova. BSC é uma que eu já expliquei no planejamento estratégico. PDCA também é muito cobrado aqui. Se ele cobrar para você essa aqui estava aparecendo muito em prova aqui, ó. Diagrama de Pareto ou 80-20. Você vai lembrar o que o Pareto diz é o seguinte, que 80% dos problemas derivam de 20% das causas. Gente, então o Pareto ele diz que você deve atacar as causas. Então, o diagrama, o princípio de Pareto, ele vai dizer que você tem que atuar na causa em vez de olhar para os problemas. E isso vai te dar a capacidade
de priorizar processos. Por que priorizar processos? Para que você consiga aplicar nessa situação. Tudo bem? As bancas, eu peguei numa questão do Sebrae, mas já foi uma questão um pouquinho mais além. Ele vai tentar te confundir com o histograma. Gente, o histograma, você vai conseguir acompanhar a evolução de, digamos assim, vou colocar de um processo. A evolução de um processo. Como ele vai crescendo, se ele vai diminuir, a evolução de um processo. Se a questão falar de priorização, marque Pareto. O histograma, você só acompanha a evolução. Você consegue acompanhar como é que a coisa vai se comportando. É o comportamento. Se a questão falar de gráfico de dispersão, é a correlação de duas ou mais variáveis. Quando cai gráfico de dispersão, lembra da estatística. Gráfico de dispersão, você vai nessa correlação. Se está junto, se vai separar, se vai... Aquela frescura, não vou falar muito que eu sou ruim. Essa parte de Deus do livro estatística. Tive que estudar uma vez, eu tenho pesadelo até hoje. Mas o gráfico de dispersão, palavra-chave, correlação de duas ou mais variáveis. Quando ele vai tentar te confundir, aqui, ele vai nisso aqui, ó. Gráfico barra carta de controle. E aí, galera, é o seguinte. Quando tu entrar em gráfico e carta de controle, se a gente cobrar isso daqui, que é para tentar te confundir com gráfico de dispersão. Então, galera, seja feliz. Essas palavras vão ter que brilhar na frente de você. Falou em gráfico de dispersão, correlação de duas variáveis ou mais variáveis. Aceitar. Duas ou mais variáveis. Gráfico de controle é a variação, você controla para saber a variação de dados de um processo. Tudo bem até aí? Então, eu estou colocando aqui lado a lado, estrategicamente, coisas de prova, que ele troca os conceitos. Então, é muito comum trocar esses conceitos aqui, diagrama de Pareto com histograma, e gráfico de dispersão com gráfico de carta controle. Tá aqui. Qual é a outra que ele vai trocar para você? Benchmark com brainstorming. Um brainstorming. Cara, benchmark, qual é a palavra-chave? Comparação. Comparação com o melhor. Cara, se comparou, tá apareceu a palavra comparação, benchmark. O que é o brainstorming? Chuva de ideias. Ou como a minha professora na pós falava, torar de parpite. Chuva de ideias. Vai ter um assunto, alguma coisa, as pessoas vão dando ideias, é fomentar a criatividade. Por isso, cara, mais aprofundado. O brainstorm, ele trabalha com dois princípios. Tem mais? Tem, mas os dois que eu trabalhei em prova, não vou nem colocar dois, porque para você não achar que a coisa é limitada, porque na administração, mano, nada é limitado. Quais são os principais princípios que pode aparecer em prova? É fomentar a criatividade. E olha esse que já caiu em prova. O atraso de julgamento. Ou seja, o atraso de julgamento é você não se precipitar, você ter ideias, você julgar uma situação com base em múltiplas ideias, através de uma criatividade, e atrasar o julgamento para escutar todo mundo, toda opinião, para até chegar numa solução sobre aquela determinada coisa. Existe um derivado do brainstorming, que é o brainwriting. Que no lugar de ideias faladas, você vai usar a escrita. Tudo bem, aí você vai usar a escrita. Tudo bem, aí você vai usar a escrita.
tudo bem usar a escrita. Então, eu coloquei muito do lado, não seguindo uma ordem tão didática quanto os livros, mas eu tô seguindo a ordem para você não se confundir em questão de prova, porque benchmark, brainstorm, a gente confunde, porque não é porque a gente não sabe, porque a gente tá com muita informação na hora da prova para fazer. Então tem que tomar cuidado. Eu coloquei lado a lado aí as coisas que você pode se confundir, tá? Beleza? Lembrando que o Sebrasp, ele gosta muito daquele modelo do MEGP, só para reforçar aqui. E a gente entra num cara chamado Demi. Demi estabeleceu 14 princípios. Cara, esses 14 princípios, se você entender a lógica da qualidade, você nem precisa decorá-los, né? Mas tem duas coisas que são muito cobradas em prova de Demi. O Demi, ele incentiva o abandono da inspeção em massa. A qualidade ela precisa ser verificada passo a passo em todos os elementos, em vez de verificar tudo de uma vez, ter falhas. Outra coisa. Abonar slogans de exaltação. Entendeu? Não erramos, somos perfeitos, somos os melhores, não tem ninguém para se comparar em nós, não sei o quê. Bora isso. Nunca se esqueça, a qualidade é uma melhoria contínua. Então, quando você tem muita exaltação, você quer buscar a perfeição, isso vai ao contrário. Políticas de treinamento no local de trabalho. Esses são os principais que a gente tem aqui. Os principais que a gente vai ter aqui. Treinamento nos postos de trabalho. Liderança. Esses são os principais aí que a gente precisa saber de Demi. O resto, numa lidinha, você consegue mensurar. Daí. É isso. E qual desses aqui que eu coloquei? São 14, né? Esse aqui é o mais cobrado. Esse aqui é muito cobrado. Muito cobrado. E é isso. Vimos muita coisa, tá? Eu revisei uma grande parte do edital, que é a parte da administração geral, e um pedacinho da pública, tá? Então aqui estão as informações essenciais que você precisa analisar, que você precisa olhar, que você precisa saber. Fui muito direta, objetiva e cirúrgica, afinal era uma revisão, tá? A intenção disso é pegar o conteúdo que você viu, em parte, e consolidar numa visão geral aqui. Revise essas palavras-chave, anotem, pratique os exercícios, busque essas palavrinhas, essas ideias que eu coloquei para vocês, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima prova de administração, tá? Já estarei preparando o bloco 2, que a gente vai bater muito na parte de gestão de pessoas, e eu vou esperar vocês aí na próxima oportunidade, se Deus quiser. Forte estudo e até a próxima. Bora que o TJ é nosso.